A paz de Deus a todos, mais que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Daqui fala o vosso irmão Toy. Hoje vou trazer um pensamento que está aqui no meu coração, que fala acerca que Jesus, Ele é o nosso advogado. E para falar acerca que Jesus é o nosso advogado, temos de saber o que é que aconteceu antes, para poder explicar o que é que aconteceu depois. Nós, no tempo de Levítico, quando surgiu a lei, a Bíblia fala que todo homem devia trazer um animal para ser sacrificado por esta família, e aquele sangue era aspergido como forma de sacrifício vivo. Uma coisa que era viva era oferecido por essa família, e esse sangue era aspergido. Era esse sangue que iria purificar os pecados da pessoa durante todo o ano. Mas todos os anos essa pessoa teria que ir novamente fazer a mesma coisa, oferecer um animal em sacrifício dos pecados que a sua família teria pecado durante todo o ano. E esse animal teria que ser sacrificado e tinha que ser puro. Quando fala acerca de pureza, tinha que ser em tudo. Ou seja, não tinha que ser cego, não tinha que ser coxo, não tinha que ter mancha, tinha que ser sacrifício vivo. Ou seja, uma coisa que lhe custasse era uma coisa que tinha que se sacrificar. Era uma coisa sem mancha, sem pecado, sem defeito. E a Bíblia fala que este animal era sacrificado, o seu dono poria a mão sobre a cabeça desse animal, esse animal era morto em favor da família. O sacerdote olhava para aquele animal, examinava o animal e ele dava testemunho da família porque ele examinou o animal. Era como se estivesse a pintar, para vocês entenderem melhor, uma parede que esteja umidades, fica, sei lá, amarelos, pretos, várias cores. E se você quiser pintar com outra cor por cima, não vai ser logo à primeira, tem que ser 1, 2, 3 camadas. E por vezes há famílias que pintam a casa de várias cores. Hoje, este ano é amarelo, para outro ano é verde, outro ano é branco, creme. Mas se você for ver na profundidade, se você for raspar a parede, você vai ver todas as cores que você tinha colocado antes desta que vai colocar nova. Então, na realidade, da mesma forma com que esta parede está sendo pintada novamente todos os anos, era da mesma forma que a vida das pessoas, ou seja, eram perdoados, sim, mas era como se estivesse a pintar, a exprigir, era como se estivesse a pintar, ou seja, tinha que ser sacrificado todos os anos um animal. Porquê? Porque na realidade a pessoa durante todo o ano pecava, mas tinha que ir sacrificar novamente. Então tinham que todos os anos ter um animal para poder sacrificar pelos pecados que a pessoa pecava durante todo o ano. Mas na realidade esse sacrifício não era contínuo, ou seja, não era para sempre, era durante todo o ano. Tinha só uma validade. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, quando ele foi à cruz, por isso é que ele diz que Jesus, quando foi à cruz, foi como uma ovelha que vai para um matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele não disse, parem de fazer isto. Não, ele não disse nada, eu não sou culpado, não disse nada disso. Ele não abriu a sua boca. Ele em tudo foi sacrificado em nosso favor, como o cordeiro pascal. Assim como todos os anos eram sacrificados um animal em favor da família, foi Jesus à cruz do Calvário como um cordeiro pascal. Mas esse era puro. Esse era o Filho de Deus, que veio do céu, que desceu dos céus, que nasceu no ventre de uma mulher e que nasceu, que se fez homem e que se sacrificou em favor da humanidade, assim como um cordeiro pascal. Por isso nós temos hoje Jesus Cristo. Ele ao terceiro dia ressuscitou, se encontra à direita de Deus o Pai, intercedendo por ti e por mim. Por isso é que a Bíblia diz em João que meus filhinhos, 1 João 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos.
Amém? Então significa que Jesus em tudo, Ele foi o nosso sacrifício vivo. Já não necessitamos mais de sacrificar um animal. Hoje o que é que Jesus precisa? Quando tu pecas, quando eu peco, nós temos um advogado. Não temos que matar nenhum animal. Nós temos Jesus Cristo justo, aquele que se encontra à direita de Deus o Pai. Porque a Bíblia diz em Hebreus, se você tiver a Bíblia à sua frente e puder acompanhar comigo, eu agradeço imenso. Mas diz assim, em Hebreus 10, no versículo 12, diz o seguinte: Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus o Pai. Amém? Então, da mesma forma com que o sacerdote examinava o cordeiro pascal em sacrifício da família, hoje Deus olha para quem? Para Jesus, o sacrifício vivo. Por isso é que ele diz assim, e este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, e assentou-se à direita de Deus o Pai. Daí adiante espera que os seus inimigos sejam expostos e prostrados aos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por isso é que quando nós falhamos, quando nós erramos, já não necessitamos de matar um animal como como os nossos antepassados. Nós hoje temos Jesus que se encontra à direita de Deus o Pai, intercedendo por mim e por ti. Quando nós falhamos, quando nós erramos, temos Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado. Por isso, irmão, quando tu falhas, quando tu erras, a primeira coisa que o inimigo faz, ele te faz cair em tentação. Quando falo cair em tentação num negócio, numa situação que estás para resolver, cais, falhas, erras. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Mas quando nós falhamos, quando nós erramos, o mesmo inimigo, por vezes o diabo também nos aconselha, mas sempre para o mal. Mas ele não vem com falinhas, não vem com agressividade. Ele vem de uma forma em que é teu melhor amigo, vai-te dar o melhor conselho, vai ser espetacular aquele conselho. Mas na realidade esse conselho é para te apontar o dedo. Porque da mesma forma com que o inimigo te seduz, te faz cair em tentação, ao errares, ao fazeres este negócio que não devias ter feito, ao fazeres esta compra, ao fazeres aquele negócio, sei lá, qualquer forma da sua vida, o inimigo te faz cair em tentação e caíste, falhaste, erraste. É o mesmo inimigo que te empurrou, agora vai ao pé de ti e vai dizer-te assim, estás a ver? Tu não podias pecar e mesmo assim pecaste. Sabias que não podias fazer e o fizestes. Sabes porquê? Porque o diabo, antes de ser diabo, ele era um anjo de luz, um querubim ungido. Ele assistia todos os dias diante de Deus. Então ele sabe qual é o teu ponto forte, mas também sabe qual é o teu ponto fraco. O diabo vai-te sempre atacar no ponto mais fraco que tu tenhas. Então o diabo vai-te fazer tentar cair. E da mesma forma com que ele te vai fazer cair, ele também vai-te mostrar quando tu cais, vai-te mostrar pela palavra que tu falhaste, que tu erraste. Querendo o quê? Querendo que tu baixes a cabeça e que possamos ser como os pinguins que ponhamos a cabeça sobre a água ou sobre a terra. O inimigo a todo o tempo quer que tu e eu, quando pecamos, quando falhamos, ficamos isolados da palavra. Por outras palavras, ele vai te dizer assim, então pecastes, que lata é que tu tens, que cara é que tu tens, e se falar agora com Deus, sabias que não podias fazer e o fizestes. Sabias que não podias mentir e mentiste. Sabias que não podias fazer aquele negócio ilícito e o fizeste. Sabias que não podias fazer aquele pecado e o cometestes. Ele próprio vai te envergonhar. Para quê? Para que tu não possas chegar a Deus por intermédio de Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que possas ir diante dele e dizeres assim, Deus, vem diante da tua presença e eu te peço perdão. Isso é o que nós todos devemos fazer. Mas o inimigo vai nos colocar brechas, vai nos colocar
pontos, vai-nos colocar pontes para que nós não possamos passar para o outro lado, no sentido de dar o braço a torcer e dizer: Senhor, não tenho mais forças, ajuda-me, restaura a minha vida, fortalece o meu espírito, eu te peço perdão por isto, por isto, por isto. Por isso é que Ele é o nosso Cordeiro Pascal, por isso é que Ele é o nosso advogado, Ele é o justo. E uma vez que Jesus foi à cruz do Calvário, já não será necessário mais vezes nenhuma, da mesma forma com que no antigo o Cordeiro Pascal tinha que ir ao matador todos os anos, era sacrificado. Hoje não é necessário isso. Uma vez perdoado, será perdoado para sempre. Por todos os pecados que aqueles que você vai cometer, por aqueles que ainda não cometeu, por aquelas crianças que ainda vão nascer, por tudo isso Jesus pagou o preço por todos, quando Ele foi à cruz do Calvário. Por isso hoje, meu irmão e minha irmã, tu, se falhastes, se errastes, se fizeste alguma coisa que não te agrada, que até te sentes mal ao estás a fazer isso, eu quero te dizer uma coisa. Quero dizer que Deus te ama. Quero dizer que Deus está em teu favor. Porque quando o animal era sacrificado, o sacerdote examinava o cordeiro. Hoje Jesus, quando tu falas para Ele, Ele olha para o Cordeiro Pascal, que é Jesus, e Ele vai dar a tua garantia. Ele é o nosso penhor, Ele é a nossa garantia. Jesus em tudo quer te perdoar. Por vezes nós falhamos, pecamos e não queremos levantar a cabeça, e a todo o tempo Deus está a dizer assim: quando nós erramos, quando nós falhamos, sabemos que erramos e falhamos, admitimos e baixamos a cabeça em sinal de reverência, em sinal que nos envergonhamos. Da mesma forma, hoje Jesus está a dizer assim: filho, filha, perdoa-te, porque eu já te perdoei desde o momento em que tu te arrependeste. Quando tu te arrependes, quando tu cais em ti e vês que falhaste, vês que erraste, tu admitiste com o teu coração, com o teu cérebro, fizeste entender e compreendeste que falhaste, que erraste, estás envergonhado. A pessoa que fica envergonhada porque se arrependeu. Hoje o Espírito Santo está a dizer para ti: filha e filho, perdoa-te a ti mesmo, a ti mesma, porque eu já te perdoei desde o momento em que tu te arrependeste. Conclusão, o que é que nós temos que fazer? Chegar diante de Deus, dizer: Deus, vem diante da tua presença, em nome de Jesus, que é o Cordeiro Pascal. Assim como o sacerdote era e examinava o sacrifício, hoje Deus examina o sacrifício vivo, que é Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então tu vais dizer diante de Deus: Pai, venha à tua presença em nome de Jesus. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros e pelas minhas atitudes. Eu, no meu coração, eu sei que falhei, eu sei que errei, mas hoje, pela fé, eu recebo perdão para a minha alma e para o meu espírito. E da mesma forma que pela fé eu recebo e tomo posse do meu perdão, da mesma forma eu decido perdoar a todas as pessoas que me ofenderam, que me maltrataram e que me prejudicaram. Eu as abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Simplesmente isto, irmão. Abris o teu coração, falares com Deus, porque Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Deus, que entregou, assim como um bom pai sacrificava no passado o Cordeiro Pascal, assim Deus, nosso Pai, entregou o seu melhor, o Cordeiro Pascal, Jesus, à cruz do Calvário por amor a ti. Então tu tens de grande valor. Alguém dizia assim: quando eu peco, quando eu erro, o barato que eu me vendo. Mas quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo o preço que eu fui comprado, o preço mais valioso que existe, o sangue de Jesus, a morte do Filho de Jesus, a morte do Filho de Deus, perdão. Então quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo o preço que eu fui comprado, o valor que eu tenho, que por dinheiro não há dinheiro que pague. E quando eu peco, quando eu erro, o barato que eu me vendo. Por isso, irmãos, se nós pecamos, se nós erramos, lembra-te que tens um Jesus que pode ser o teu advogado, que se encontra à direita de Deus o Pai, intercedendo por ti e por mim. Por isso hoje
Tu tens uma garantia. Ele é Jesus, que se encontra à direita de Deus o Pai, esperando que tu e eu lhe possamos pedir perdão. Por isso, este é o conselho que tenho hoje para vos entregar. Um abraço do vosso irmão Toy e desde já, espero que você, se gostou deste conselho e se lhe fez bem, se você puder fazer com que Jesus cresça em cada coração, que você e eu possa partilhar este áudio para que possa chegar às demais famílias, para que Jesus possa crescer em cada coração. Deus abençoe, um abraço do vosso irmão Toy, em nome de Jesus Cristo.